Vamos supor que temos N pessoas dispostas numa fila, das quais algumas serão homens e algumas são mulheres. Por exemplo, nesta imagem aqui em cima, temos N igual a 10 pessoas, e das quais os bonecos a azul representam homens e os bonecos a vermelho representam mulheres. E agora nós queremos contar pares de pessoas. Queremos contar pares de pessoas que obedecem a algumas restrições. Ou seja, queremos contar pares de índices IJ, ou seja, a pessoa I com a pessoa J, por exemplo, a pessoa 6 com a pessoa 8, e queremos que estes pares obedeçam a algumas restrições. Primeiro, queremos que I seja menor do que J, ou seja, queremos sempre que este par seja ordenado. A segunda restrição que temos é que J menos I tem que ser menor ou igual que K, em que K é um outro valor que nos é dado inteiro, assim como N. Por exemplo, neste exemplo, vamos supor que K é igual a 3. A terceira restrição é que queremos que a pessoa I e a pessoa J, queremos que a pessoa I seja um homem, uma mulher, e queremos que a pessoa J seja sempre um homem. Por exemplo, este exemplo aqui, recebemos um valor de N, que seria igual a 10, se recebemos um valor de K, por exemplo, igual a 3, e recebemos uma string de H's e M's, que representam em cada posição se temos um homem e uma mulher. Por exemplo, para a imagem à esquerda temos homem, mulher, mulher, homem, 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 mulher, 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 e finalmente um homem. Recebemos uma string deste género e o nosso objetivo é contar todos os pares de índices IJ que obedecem estas três restrições. Uma restrição de NOR, uma restrição de distância entre os valores dos pares, queremos que os valores dos pares sejam sempre no máximo distantes de K unidades, e uma restrição de género. Queremos que sempre que o primeiro elemento do par represente mulher e o segundo elemento represente um homem. Este problema é o problema que vamos tentar resolver hoje. O nosso objetivo é exatamente contar o número total de pares que obedecem a esta restrição, sendo que N e K serão sempre no máximo 10 levantado a 5, e temos que a nossa solução, o nosso programa que resolve este problema, tem que demorar no máximo 1 segundo. Este problema é um problema da qualificação de 2016 das Olimpíadas Nacionais de Informática. É o problema A, que tinha título originalmente Baile Olímpico. Eu acabei de escrever o enunciado, mas mesmo assim aconselho-vos a lerem o enunciado original do problema. Para isso, podem aceder ao nosso site, oni.tcc.fc.p.pt, onde também terão acesso aos enunciados de todos os problemas de provas anteriores, assim como mais informações sobre as Olimpíadas. Ok. O objetivo hoje será tentar ver como funcionaria uma solução para este problema e, finalmente, ver como podíamos implementá-la, mesmo em código. Vamos começar então para olhar para a solução. A solução mais óbvia para este problema, que de certeza se devem ter lembrado, é algo como: eu vou representar aqui um código que nós chamamos de pseudocódigo, que é uma espécie de abstração de código, mesmo C++, ou Java, ou qualquer linguagem de programação, com o objetivo apenas de mostrar qual seria a ideia deste algoritmo que eu vos vou falar. Ou seja, vamos supor que vamos iterar da esquerda para a direita, ou seja, vamos ter um ciclo que vai desde a posição 1 até à posição N, e agora vamos supor que por exemplo, para cada homem, vamos contar em quantos pares é que esse homem pode estar. Se devem recordar, então, que temos que todos os pares IJ, o J tem que ser homem, ou seja, sabemos ainda que I é menor que J. Ou seja, queremos contar todas as pessoas à esquerda dele que são mulheres, porque sabemos que o outro elemento do par tem que ser uma mulher. Mas sabemos ainda que o J menos I tem que ser no máximo o valor de K, ou seja, só queremos contar não todos os valores à sua esquerda, mas os K valores à sua esquerda. Por exemplo, para o homem na posição 5, se tivéssemos K igual a 3, queríamos contar quantas das pessoas nestas 3 posições anteriores são mulheres. Para isso, podemos fazer algo como: temos um contador geral, vamos chamar ans, de resposta, ou de answer, inicialmente a 0, e fazemos um ciclo que passa por todas as posições. Se numa certa posição, vamos supor que chamamos as, variável que contém
a string de posições, de se uma certa posição é homem ou mulher, por exemplo, S de I será ou H ou M, de acordo se na posição I temos um homem ou mulher, por exemplo, S de 5 seria H. Então, se na posição I tivermos um homem, o que podemos fazer é um segundo ciclo, neste caso com uma variável J, que será desde a posição I menos K até à posição I menos 1, e sempre que encontrarmos uma mulher, sempre que S de J for igual a M, podemos incrementar a nossa resposta. E assim, temos um algoritmo simples que nos resolve este problema. Agora, vamos tentar analisar este algoritmo para perceber o quão eficiente ou quão bom ele seria e tentar perceber assim se ele será suficiente para resolver o problema que nos foi proposto. Para isso, vamos fazer o que se chama uma análise de complexidade temporal. Se não conhecem esta expressão, aconselho-vos a lerem o nosso artigo exatamente sobre isso, sobre analisar algoritmos no geral, onde terão informações sobre porque é que isto é útil, como fazê-lo e um bocadinho mais informação sobre o tema. Esse artigo está linkado na descrição e também vamos ter um link aqui no próprio vídeo. Vou assumir que já leram então o artigo e que sabem como funciona este tipo de análise e vamos fazer exatamente isso para este algoritmo aqui. Vou pegar isto aqui à direita para termos um pouco mais espaço e vamos então tentar perceber para este algoritmo o quão eficiente é que ele é. Bom, temos um ciclo for aqui que é iterado no máximo n vezes, ou exatamente n vezes, e temos aqui um subciclo for que é iterado no máximo k vezes. O subciclo em si é iterado exatamente k vezes, mas nós só ocorremos de vez em quando, ou seja, só ocorremos quando esta linha, esta condição aqui é encontrada. Ou seja, no pior dos casos, nós executamos este subciclo n vezes, ou seja, por exemplo, executamos esta linha n vezes k vezes. Ou seja, o número de operações totais que o nosso algoritmo aqui pode executar será qualquer coisa da ordem de n vezes k. Ou seja, o nosso algoritmo tem um comportamento temporal, uma complexidade temporal, O de nk. Se não conhecem esta notação, recomendo então ler o tal artigo que mencionei, onde isto está explicado como é que isto funciona. Devem-se recordar então que tanto n como k eram no máximo 10 elevado a 5. Significa que este algoritmo pode demorar no máximo, ou pode fazer no máximo, cerca de 10 levantado a 10 operações. Este tipo de estimativas está também no tal artigo e indicam-nos que se fizermos um programa executando este algoritmo, para um valor de 10 levantado a 10 operações, isto vai demorar muito mais do que um segundo, ou seja, não é suficiente para resolver o problema que nos foi proposto. Ou seja, esta solução não funciona para os 100 pontos, ou seja, para todas as subtarefas do problema. Se n e k fossem, por exemplo, no máximo 1000, em vez de 10 levantado a 5, nesse caso, o número de operações já não seria 10 levantado a 10, mas cerca de 10 levantado a 6, o que já seria suficiente para correr em menos de um segundo. Mas então vamos ter que alterar este algoritmo para o fazer mais eficiente, e vamos então fazer exatamente isso. Voltar a limpar aqui o ecrã e vamos então ver como fazê-lo. A primeira coisa que eu vou fazer é simplificar ligeiramente o problema e dizer que vamos ignorar a restrição de k, ou seja, vamos supor que não há nenhuma restrição de distância. Então vamos fazer algo do género, vamos continuar a ter um contador ans, inicialmente 0, e vamos continuar a fazer o mesmo tipo de iteração, ou seja, da esquerda para a direita, ou seja, um ciclo for de 1 até n, e vamos fazer a mesma coisa que há pouco. Se na posição I tivermos um homem, vamos contar quantas mulheres é que há nas posições anteriores. Neste caso, como não temos a restrição de k, por exemplo, se tivéssemos aqui igual a 5, temos que contar quantas mulheres é que há à esquerda, que é equivalente a contar quantas mulheres é que já vimos no caminho até agora, ou seja, quantas mulheres é que, à medida que fomos iterando até chegarmos a esta posição, por quantas mulheres é que passámos. Por isso, o que podemos fazer é manter um segundo contador, por exemplo, um contador cm, inicialmente igual a 0, que indica por quantas mulheres é que já passámos. E assim, quando podemos somar simplesmente à resposta, podemos somar este contador cm mais igual a cm. E a única coisa que temos que fazer é atualizar o próprio contador. Ou seja, se nesta posição virmos uma mulher, se o S de I for m, então simplesmente incrementamos este contador. E assim conseguimos manter a contagem de mulheres
antes de cada posição, à medida que vamos iterando, e utilizar essa contagem para atualizar a nossa solução geral. Agora que já vimos a correção deste algoritmo, vamos fazer uma análise semelhante à do algoritmo anterior. Esta análise é mais simples porque temos simplesmente um ciclo for e depois um conjunto de operações elementares, condições, atribuições de variáveis, etc. Por isso, a complexidade deste algoritmo será simplesmente O de n. Ou seja, para n menor ou igual que 10 levantado a 5, significa que vamos fazer cerca de 10 levantado a 5 operações, que já é suficiente para resolver o nosso problema. Ok, mas o que fizemos inicialmente foi simplificar o problema, foi remover esta restrição de capa. Este tipo de técnica de simplificar o problema, de modo a obter um problema por natureza mais simples, mas que conseguimos resolver, para depois tentar generalizar essa solução, ou tentar ganhar alguma informação por resolver este problema mais simples, é um tipo de técnica muito comum e que aconselho sempre a fazerem sempre que estiverem presos num problema. Se não souberem resolver um problema, tentem simplificar alguma parte do problema, de modo a obterem algo que sabem resolver e depois tentar generalizar isso. Ok, vamos então fazer exatamente isso. Vamos tentar generalizar esta ideia para uma solução completa. E a ideia vai ser muito parecida. A ideia vai ser, novamente, vamos iterar da esquerda para a direita e vamos contar com quantos pares é que vamos fazer com cada homem. Por exemplo, para o homem na posição 5, ou vamos fazer até para o homem na posição 6, temos que manter, agora não quantas mulheres é que há à sua esquerda, mas sim quantas mulheres é que há nas posições anteriores. E para isso vamos fazer o seguinte, vamos supor que temos a contagem de quantas mulheres é que há neste intervalo, as 2, 3 e 4. E agora queremos atualizar esta contagem para termos o número de mulheres no intervalo 3, 4 e 5, que é o intervalo de mulheres antes do homem na posição 6. Este intervalo só difere de duas posições, difere na última posição e na primeira posição. Ou seja, temos que potencialmente somar uma pessoa nova, se por exemplo nesta pessoa na posição 5 for uma mulher, e remover uma pessoa, se a pessoa na posição 2 for uma mulher. Ou seja, a única coisa que temos que fazer é ter mais uma condição, aqui em baixo, se o S de I menos K for mulher, então temos que decrementar o nosso contador, temos que ter menos uma mulher, exatamente para removermos o último elemento que já não faz parte do nosso intervalo de K posições anteriores. Temos de ter um bocado de cuidado porque I menos K pode ser negativo ou até zero, exatamente quando, por exemplo, se estivermos nas primeiras posições, estivermos na posição 1, 2 ou 3, neste caso não há nenhuma posição anterior, o nosso intervalo de pessoas anteriores é menor do que K, ou menor do que 3, no exemplo que temos andado a olhar, em que K é igual a 3. Mas vamos ignorar este pormenor para já, e depois quando viemos implementar esta solução mesmo com código, vamos resolver esse problema. Mas para já, esta é a ideia da solução, que assim como a solução simplificada, exatamente pela mesma razão, é O de n, e por isso faz cerca de 10 levantado a 5 operações, o que é suficiente para correr em menos de um segundo. Ok, recapitulando então a ideia. A ideia então é que vamos manter quantas pessoas é que há nas K posições anteriores ao nosso contador, ou seja, vamos iterar da esquerda para a direita. Para cada posição onde temos um homem, vamos somar a nossa contagem geral com quantos pares é que em quantos pares é que esse homem se encontra, e para isso vamos manter a contagem de quantas mulheres é que há nas K posições anteriores, que são exatamente as posições que podem fazer par com a posição que estamos a contar agora. E para mantermos essa contagem, vamos sempre que passarmos por um elemento, vamos atualizar o intervalo de K posições anteriores para as K posições a seguir. Ou seja, vamos passar, por exemplo, do intervalo de 2 até 4 para o intervalo de 3 até 5, somando o novo elemento e subtraindo o elemento anterior. Esta linha soma no elemento e esta linha subtrai o elemento anterior. E pronto, é este o nosso algoritmo, é esta a nossa solução para o nosso problema. Vamos passar agora a código, vamos implementar esta solução e vamos corrê-la para o exemplo, ver que realmente funciona, e assim temos a solução do nosso problema. Pronto, agora estamos aqui no meu editor de código e vamos então implementar a nossa solução que vimos há pouco. Vamos começar por declarar as variáveis nk e vamos ler essas variáveis. Em C fazemos isso fazendo scanf, a percentagem D indica que estamos a ler dois inteiros, o n e o k. Se fizéssemos em C++, usávamos o cin e novamente usávamos as variáveis n e k. Ok, agora vamos declarar a nossa variável s, que representa a tal string, e um truque que eu gosto de usar é de fazer
usar uma constante, neste caso mxn, max n, para representar os limites de uma variável. Começamos que é no máximo 10 levantado a 5, coloquei aqui 10 levantado a 5 mais 5 para termos um bocadinho mais de espaço. De seguida estamos a ler a variável s, o scanf s, a percentagem s, e em C seria C++ seria simplesmente Cin, a mesma coisa. Agora vamos fazer o nosso ciclo principal. Começamos a declarar as nossas duas variáveis, a contagem de mulheres e a resposta. E agora fazemos um ciclo de i começar a 0 até n. No nosso pseudocódigo nós tínhamos ir de 1 até n. Aqui estamos a ir de 0 até n-1, exatamente porque a nossa array ou a nossa string é indexada a 0. E mesmo a ideia de que tínhamos escrito, se a posição i for um H, então nós somamos à resposta a contagem. Se a posição i for uma mulher, vamos incrementar o nosso contador. Exatamente. Se a posição i menos k for maior ou igual que 0, isto é a tal pormenor que eu vos tinha indicado, que tínhamos de ter cuidado para, nas primeiras posições, não decrementarmos a contagem. Se i menos k for maior ou igual a 0, se já estivermos num intervalo viável, vamos decrementar a variável cm se essa posição for um m. Finalmente, vamos imprimir a resposta printf em C, a percentagem indica ser um inteiro, ou cout da resposta, e uma mudança de linha no fim, que é sempre típico de... sempre que tivermos que implementar um programa, queremos sempre que a resposta acabe com uma mudança de linha. Ok, vou aqui uns pequenos erros que me apercebi. Capas são minúsculos e não maiúsculos. E tirando isso, parece-me estar tudo bem. Vamos testar este programa e ver como é que funcionaria no caso de exemplo. Ok, eu estou a usar estou a usar isto no terminal, mas vocês podem usar o vosso editor da maneira como quiserem. Compilei primeiro o código e agora estou a correr para o exemplo. O 10.3, o H, etc. E temos que a resposta é 8, como tínhamos visto. E pronto, este é o código para resolver o problema. E pronto, esta é a solução. O código vai estar disponível também no nosso site. Vamos ter os links na descrição. E pronto, obrigado por terem visto esta solução.